E aí, devoto, seja bem-vindo ao canal Vinegro, eu sou André Rapsod, estamos com mais um vídeo aqui de opinião e bastidores do Galo. Mas antes, você é novo aqui no canal, então tem que se inscrever, cara. Se inscreva aqui no canal, afinal de contas é o canal de conteúdo do Galo, normalmente 3 vídeos no dia pra você. Vou pedir também, sabe aquela gentileza do like, isso mesmo, ele tá aparecendo aqui na tela, não é à toa. Deixe o seu like e comente a sua opinião sobre tudo que eu vou falar aqui. Eu vou tratar hoje de opinião, mostrando alguns dados interessantes para que você conheça o que está acontecendo nesse momento aí do Campeonato Brasileiro com o Galo. Hoje o Galo tem 6 grandes adversários aí, na minha opinião, sendo que alguns deles já estão ficando para trás aí, mas alguns outros não. E eu vou mostrar com alguns números, comentar com você alguns números aqui, que vai elucidar um pouco da minha opinião, mas você tem todo o direito de conversar, de opinar. Afinal de contas, esse espaço aqui embaixo de comentário é seu. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Primeiro, o que me deu a ideia de fazer esse vídeo foi que eu estava ontem no Twitter e eu estava procurando um tweet que tinha passado rápido, só que o negócio voltou. E aí acabei vendo um tweet do SofaScore Brasil. Aí tava fazendo o desafio do Flamengo 2019, campeão, versus o Atlético 2020 com 14 jogos. E aí era assim: 14 jogos no Brasileirão, tá? Flamengo 2019 versus Atlético 2020. Aproveitamento do Flamengo, 64, do Galo, 71. Gol marcado, 28, gol marcados, 29, gols sofridos, 17, gols sofridos, 16, grandes chances de gol, 42 a 42, chutes no gol, 161 a 190, posses ganhas no terço final, 57 a 72, sempre o Atlético último, né? Último, eu falar, o Atlético ganhando em tudo. Chances cedidas, 19 a 27. O que eu queria, aí eu vi isso aqui, eu achei interessante. E aí eu venho e pego a tabela do Brasileiro, né? O Galo hoje tem 30 pontos, 14 jogos, enquanto o Flamengo tem 27 27 pontos com 14 jogos. Só que aí me levou a pensar nos campeões brasileiros. Então guardem o que eu vou falar para vocês. Flamengo foi o campeão 19, 18 Palmeiras, 17 Corinthians, 16 Palmeiras e 15 Corinthians. E eu fiz um retrospecto até 15. 15, 16, 17, 18, 19. 15, 16, 17, 18, 19. Beleza? Recapitulando: Flamengo 19, Palmeiras 18, Corinthians 17, Palmeiras 16 e Corinthians 15. Né? Teve um domínio amplo aí dos paulistas aí e tudo mais. Então, pegou isso? Pegou. Aí quando eu abro a tabela, né, lembrando da nossa tabela, hoje o Galo está com 30 pontos com 14 jogos. Aí eu peguei essa tabela e falei: no ano passado, com 14 jogos, o Santos tinha 32 pontos, 2 a mais que o Atlético. E o Flamengo tinha 27 pontos. Então o Flamengo, ele conseguiu dar o estirão, ele já tinha as suas 3 derrotas. Depois disso o Flamengo não perdeu mais. E depois ele perdeu só mais uma, salvo engano, ou nenhuma, agora não lembro se foi 3 ou 4 derrotas que ele teve ano passado. E depois praticamente só ganhou, né? E fez aquela pontuação gigantesca. Aí depois, galera, nós vamos para o campeonato 18. No campeonato 18, no qual quem foi o campeão foi o Palmeiras, o Palmeiras foi o único time que deu uma arrancada total. Naquele ano, na 14ª rodada, ele tinha 23 pontos, o Flamengo tinha 30. O campeão foi Palmeiras, vice-Flamengo, terceiro Internacional e quarto Grêmio. Né? Quando você pega essa tabela, tá lá o Flamengo, tá lá o Internacional terceiro, e o Grêmio estava abaixo do Flamengo um pouquinho, do Palmeiras, estava com 23. Então o Grêmio e o Palmeiras deram uma arrancadinha, mas o Grêmio estacionou e o Palmeiras foi para o título. Então estou mostrando alguns dados interessantes aqui para vocês. Vamos lá, continuando. Já no ano, né, 19, 18, 17, quem foi o campeão foi o próprio Corinthians. Aí não, o Corinthians tinha 36 pontos, o Corinthians tinha 0 derrotas, 3 empates e 11 vitórias. Né? Naquele campeonato, só para vocês terem uma ideia do Corinthians, quem foi os líderes? Corinthians, Palmeiras segundo, Santos terceiro e Grêmio quarto. Aqui nós temos o Corinthians em primeiro, o Grêmio em segundo, né, na décima, o Santos em terceiro e o Palmeiras em quinto. Ou seja, não há um deslocamento muito forte de quem está ali disputando o título. Tá certo? Aí a gente volta mais um ano, antes desse ano, que o Palmeiras foi o campeão, né? Com 29 pontos, 14 jogos. O Atlético tem um ponto a mais. Naquele ano, o Palmeiras foi primeiro, Santos segundo, Flamengo terceiro e o Galo quarto. Naquele ano, o Palmeiras tinha 29, o Corinthians 28, né? O Santos 23, quarto, e o Galo, que estava mal, estava em décimo, com 20 pontos. O Atlético daquela que foi mal e depois saiu ganhando todas, né? Vocês lembram disso. E por fim, quando eu chego em 2015, o Galo que era o líder, e quem foi o campeão foi o Corinthians. O Galo era líder, mas o Corinthians estava colado. Era assim, 29 pontos para cada, 14 jogos, 9 vitórias para cá, 2 empates e 3 derrotas. Só que o Atlético tinha saldo de gol maior, 15, enquanto o Corinthians tinha 8. Por isso que o Atlético liderava o campeonato.
Mostrei um aspecto para vocês aqui que ficou muito claro que a maioria dos caras que são primeiro, segundo, terceiro e quarto, sempre pelo menos três estavam no topo da tabela ali disputando. Naquele ano do Corinthians, foi Corinthians, Atlético, Grêmio e São Paulo. Aqui no topo da tabela tinha o Atlético, tinha o Corinthians, tinha o Grêmio, só o São Paulo, cadê o São Paulo que estava bem mal naquela época, e o São Paulo deu uma arrancada, o São Paulo estava em sétimo. Então assim, sempre três estão. Então quando você pega a tabela de agora, e a minha capa eu coloco aqui para vocês, olha que interessante, coloco Flamengo, Inter, Santos, Palmeiras, São Paulo e Grêmio, apesar do Grêmio estar bem escondido ali por causa do nome. Quando eu pego aqui a tabela, você tem, desses 6 times, você tem o Atlético com 30, Flamengo 27, o São Paulo 26, Internacional 25, aí eu ponho o Palmeiras com 22, mas eu acho que daqui a pouco o Vanderlei Luxemburgo roda e esse time vai ter uma evolução, e o Santos com 21. O Grêmio, ele está aqui na tabela com 17 pontos, mas o Grêmio ele vai melhorar à medida que ele for saindo dos torneios, então eu acho que ele vai conseguir encostar um pouco mais daqui a pouco, e o Grêmio tem 13 jogos, então se o Grêmio ganha um jogo, ele vai para 19, que já pulou para 10º, ou seja, tem uma melhora e uma aproximação do Palmeiras, que tem 22. Então, assim, o campeonato vai ser disputado por basicamente esses times. O Grêmio e o Santos vão ficar para trás. A disputa real vai ser entre Atlético, Flamengo, São Paulo, Internacional e Palmeiras. Santos e Grêmio ficarão para trás, na minha humilde opinião. E aí, cara, quando a gente pega... Eu nem pus o São Paulo nessa lista, porque não coube. Podia ter tirado o Santos, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que, se não acontecer nada muito absurdo, esses times vão para a disputa. E o interessante é o seguinte, tirando o Flamengo, que tem 2 elencos mesmo, que vai conseguir disputar todos os campeonatos ao mesmo tempo com tranquilidade, Atlético, São Paulo, Internacional e Palmeiras não vão. Eles vão ter as dificuldades, como o Atlético teve com Fortaleza, um esquema tático também errado, as coisas não deram muito certo, mas foi. O aproveitamento do Atlético é espetacular, eu mostrei primeiro o software score do 19 do Flamengo, do Atlético, mas o Flamengo teve a arrancada, o print dele gigantesco, salvo engano, vou até abrir aqui uma para poder ver, quer ver? Ó? Vamos lá, Google, vou abrir aqui ao vivo, Campeonato Brasileiro 2019, que eu tô achando que o Flamengo teve apenas, olha aí, ó, eu castigando, né, porque eu esqueci que tem os atalhos, salvo engano, o Flamengo teve apenas... O Flamengo teve apenas 3 derrotas, se eu não estiver enganado. Estou abrindo aqui o link para poder mostrar. Aí, ó, o Flamengo ele teve, vamos ver aqui, procurando aqui, classificação, pronto. O Flamengo teve 4 derrotas, ou seja, daquelas 3 derrotas que o Flamengo teve, até aquele momento do campeonato, ele só perdeu mais uma. Ele fez 90, incríveis 90 pontos, né? Ninguém conseguiu fazer isso até hoje. O Santos teve e o Palmeiras tiveram pontuação de campeão brasileiro com 74. A maioria dos títulos são 74, 76, já teve 82, mas a média é 70 e poucos. Ou seja, galera, é bala. O Atlético tá bem, o Atlético tá numa disputa interessantíssima aí. O Atlético tem que manter o foco. Por isso, cada jogo é uma guerra, cada jogo é uma batalha. Eu trouxe esse formato de vídeo diferente para eu me comunicar com você e para ter sua opinião aqui embaixo nos comentários. Afinal, quando esse vídeo é uma estreia, né? Ele não é ao vivo. É uma estreia ao vivo, né? De vídeo, uma estreia que a gente agenda. Eu acho que o Atlético ele tem um caminho muito, mas muito interessante se ele souber trabalhar o seu dia a dia. Por quê? Porque desse campeonato, gente, o São Paulo vai estar na Libertadores, vai ter que jogar com time reserva em Copa do Brasil, então eles vão perder ponto. A Copa do Brasil vale muito dinheiro, os caras sabem a importância, e é o caminho mais curto para a Libertadores, né? O Internacional é a mesma coisa, o Palmeiras a mesma coisa, né? O Grêmio já está fazendo isso, por isso está tão lá embaixo. O Santos também já começou a fazer isso, por isso vai ficando para trás. Então vai deslocar. Uma hora o Atlético, como só disputa esse campeonato, a disputa vai virar. Se o Atlético continuar nessa boa fase, continuar nesse ritmo, a disputa vai virar Galo versus Fla. Não tem outra. Porque o único time que não está jogando vários torneios é o Atlético. Então ele tem como descansar no final de semana, ele lesiona menos, ele tem menos problemas, vamos assim dizer. E o Flamengo, que é o time que teoricamente teria mais problemas, mais condicionantes atrapalhando, ele tem 2 elencos. Então 2 elencos muitas vezes não conta, a não ser que pegue times fora, né? O segundo elenco vai jogar fora e aí joga mais pressionado e apertado. Mas a meninada do Flamengo empatou com o Palmeiras, apesar do Palmeiras estar uma nágua, né? O Palmeiras está vindo aí de 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas seguidas, né? Lembrando, 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. Então assim, o Palmeiras tem mais qualidade que aquilo.
que foi demonstrado até agora. Eu, particularmente, acho que o Atlético vai dar uma guinada boa, o Atlético tem uma oportunidade de ouro. E o presidente Sérgio Sete Câmara, junto com os mecenas, tem que entender isso. Por isso que os reforços são tão importantes. Porque sem os reforços, ontem nós vimos que dá conta. Não perfeito, porque o Goiás é o último, né, do campeonato, mas nós conseguimos um resultado muito bom. Mas já contra o Fortaleza, a falta do elenco atrapalhou. Então é isso, Devotos. Obrigado por você estar aqui. Beijo grande. Amanhã tem mais vídeo. Talvez hoje à noite eu faça uma live, depende. Fique com Deus. Valeu, tchau e fui!